Muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Porto, edição de sexta-feira, aqui já com um painel preparado para, durante esta hora e meia, falar sobre a atualidade do mundo azul e branco e não só, também da atualidade do futebol, e por isso é que temos o privilégio de contar connosco à minha direita, Paulo Bizarro, José Correia. Muito boa noite aos dois. À minha esquerda, o Pedro Cardona e também o Hélder Rodrigues. Boa noite também a vocês os dois. Aqui os quatro estamos então, ou estão os quatro preparados para falar de vários temas. Dois dos temas já em destaque são os que poderá considerar óbvios para esta sexta-feira. Primeiro, o rescaldo do jogo de ontem, a vitória, a 17ª consecutiva dos Dragões, neste caso na Vila das Aves, frente ao Aves por 1-0, gol de Éder Militão. Será um dos temas desta noite. Outro tema também, o mercado de inverno, neste caso com a apresentação de Fernando Andrade, é o primeiro reforço para o Futebol Clube do Porto, avançado que chega do Santa Clara. Estes e outros temas teremos aqui em discussão e podemos começar precisamente para falar sobre o Aves Futebol Clube do Porto, a 17ª vitória consecutiva. E podemos começar aqui pelo Hélder. Hélder, a perspectiva, aliás, pelas palavras de Sérgio Conceição, já não ia ser um jogo fácil. Esta equipa de José Mota, confirmou-se isso mesmo, mas no final da partida valeu o gol de Éder Militão e os 3 pontos para o Futebol Clube Porto. Sem dúvida, Tiago, sem dúvida. Antes de mais, boa noite a todos, um feliz ano de 2019, desejo um ano cristalino, cheio de boas vitórias pessoais e também desportivas a todos que nos estão a ver em casa e aqui também, como é óbvio. Realmente é verdade, começamos bem o ano com uma vitória difícil no estádio da Vila das Aves, onde tínhamos cedido pontos no ano passado, apesar da vicissitude desse jogo. Foi um jogo extremamente difícil. Na minha opinião, poderia ter ficado resolvido na primeira parte, em que o Porto entra muito bem. Foi um jogo em que o Porto entrou mandão, com iniciativa, determinado. Eu acho que o Porto entrou determinado, até, na minha opinião, a resolver o jogo cedo. Poderíamos estar, tal como o Sérgio Conceição disse bem, podíamos ter ficado a sair para a segunda parte com 2 golos, até 3 se calhar, e resolver ali o jogo. Entretanto, na segunda parte, o Aves foi acreditando, foi crescendo. É uma equipa combativa, assim um bocadinho à imagem de Zé Mota, que também tem sempre um objetivo muito específico com o Porto, ali aquela garra, não é? Mas eu acho que, no cômputo geral, é uma vitória extremamente importante, até porque, e vamos falar disso também, é aquela que foi a 8ª vitória seguida na Liga, 24 pontos consecutivos, depois daquela indicação do Sérgio Conceição no Estado da Luz, que está realmente a dizer que somos quem é o Porto, e nada melhor do que começar o ano nessa perspectiva e olhando sempre à frente, que é fundamental naquilo que nos espera durante este mês de janeiro. Não é? Sublinhar apenas, porque o erro foi meu, esqueci-me de que pode e deve participar através do e-mail universoporto@portocanal.pt. Esperamos já com os seus e-mails, as suas questões, comentários também para este programa, mas estamos de facto a falar agora do Aves Futebol Clube Porto, aqui com o Hélder e Paulo. De facto, um jogo que é importante por isso, a 8ª vitória consecutiva no que diz respeito ao campeonato, entretanto 4 na Champions, também 2 jogos na Taça da Liga conquistados e 3 na Taça de Portugal, desde o dia em que Sérgio Conceição disse que provavelmente ou possivelmente seriam as 2 únicas derrotas, seriam aquelas que tinham sido conquistadas ou cedidas até à altura. Continuando o que o Hélder disse, eu diria que nós começamos o ano da mesma forma que terminamos, isso é bom. Queria aproveitar para desejar boa noite a todos aqui presentes e a todos que também estão lá em casa e dizer que para mim hoje é um privilégio estar aqui na companhia de José Correia, que foi uma das pessoas que esteve na gênese do que é hoje o dia do clube e que a determinada altura, por razões pessoais, abandonou, mas é para mim um prazer partilhar esta mesa hoje com ele e com o Pedro Cardona, que juntamente comigo faz a parceria no canal do YouTube dos Filhos do Dragão, e que acho que é um benefício para todos os esportistas. O Hélder tem estado aqui comigo, é também um gosto estar hoje aqui com ele e desejo a todos vocês um excelente ano de 2019. Em relação ao jogo, eu diria que realmente o Porto na primeira parte teve uma primeira parte excelente, extraordinária. O Aves não existiu praticamente. O Porto controlou completamente o jogo e, como o Hélder disse, podia ter feito 2, 3 golos perfeitamente. A segunda parte, não gostei tanto do jogo,
a equipa também estava mais cansada, isso notava-se até na forma como fazia, em determinadas faltas que fazia e que surgiam precisamente por já não haver tanto discernimento. Mas se nós vimos bem o Aves, é óbvio que estamos sempre sujeitos, e isso viu-se no último lance a sofrer um golo, mas o Aves não teve nenhuma oportunidade de golo. Se nós formos a ver bem na segunda parte, mesmo assim a grande oportunidade foi uma cabeçada do Danilo aos 60 minutos, que podia ter dado golo. Mas estamos numa altura do campeonato que o importante é ganhar. E se ganharmos com primeiras partes, como fizemos esta, garantidamente vamos ganhar mais jogos e sem sofrer tanto como se sofre nas Aves, que realmente, com aquele futebol direto do Desportivo das Aves, nós a qualquer momento poderíamos ter um lance infeliz. Mas acho que estamos no caminho certo e agora o foco tem que ser completamente no jogo de segunda-feira, que vamos jogar contra a melhor equipa do mundo. Exatamente, é o próximo adversário do Futebol Clube Porto. José, antes de falarmos disso, também vamos falar daquilo que é o calendário do Futebol Clube Porto daqui para a frente, como é óbvio, olhar para o futuro, mas importa também perceber aquilo que foi feito até o momento, neste caso aquilo que foi feito ontem na Vila das Aves. Boa noite a todos, é um gosto estar aqui convosco, boa noite lá para casa. Bem, eu, para não estar a repetir um bocadinho aquilo que o Hélder e que o Paulo Bizarro disseram, eu começo por dizer que, de facto, também me pareceu que a primeira parte foi bastante boa. E eu digo pareceu porque eu fui ao jogo e estava numa bancada oposta por onde o Porto atacava e aquilo, de facto, é muito longe. E, portanto, é muito longe, estávamos relativamente baixos, tínhamos alguma dificuldade em ver quem é que cabeceou para aquelas bolas que o guarda-redes do Aves defendeu de forma brilhante. Tivemos dificuldade em ver se o Marega, naquela recarga, uma dessas defesas, se tinha sido o guarda-redes a defender ou se a bola tinha ido ao poste. Os golos que foram anulados ao Porto, porque foram anulados 2 golos, para nós, os jogadores do Porto estavam mais do que em linha, não é? Portanto, mais do que em jogo. Mais do que em jogo, portanto, nós nem sequer percebíamos porque é que tinham sido anulados, não é? Aliás, começa a ser quase, isto agora com o VAR, agora só uma parte, começa a ser um fenómeno que é nós festejarmos os golos e passado um bocado virarmos para o lado e dizer afinal isto foi anulado, pá, afinal não marcamos. Pá. E tem acontecido sucessivamente em jogos do Porto isto, pá, pronto, Exatamente. Não, e dá a ideia que cada gol do Porto agora é um case study e é escalpelizado até ao milímetro. É uma coisa extraordinária porque milimétrica que vimos ontem. Antes analisava-se a jogada em si, agora analisa-se 10 segundos antes que houve ali um jogador que estava com a unha do pé ligeiramente adiantada em relação a uma qualquer linha imaginária, ou então, como foi no caso do Santa Clara, em que o jogador do Porto sofre falta e depois, ainda por cima, há quem diga que ele é que faz falta e, portanto, que o gol devia ser anulado. Mas pronto, são os novos tempos e outros que deixam marcas com os atacadores, não é? Os novos tempos do VAR do futebol português, que eu, aliás, até compreendo. Eu até compreendo porque, de facto, é tão difícil que o Porto seja derrotado que cada golo que o Porto marque tem que ser analisado de uma forma, enfim, eu diria quase escalpelizada ao pormenor, para ver se lá atrás se terá havido qualquer coisinha que justifique que o árbitro tenha dúvidas ou o vídeo-árbitro tenha dúvidas e, portanto, se calhar vamos lá ver se há aqui algum pretexto para anular golos ao Porto. Intoxicação, e, portanto, não é? E começa a ser um bocadinho cansativo, ou então o Sérgio Conceição tem que preparar os jogadores para dizer, meus amigos, nós para ganharmos 1-0 temos que marcar 4 golos, porque vão-nos anular 3. Exato. E, portanto, os jogadores do Porto têm que ser já preparados para esta eventualidade. Houve uma altura que o Mourinho dizia que preparava a equipa do Porto a jogar com 10, porque era tão frequente ser expulso um jogador do Porto que a equipa tinha que estar preparada para jogar com 10. Eu diria que nestes novos tempos o Sérgio Conceição vai ter que começar a pensar que para ganharmos um jogo por 1-0 temos que marcar 3 ou 4. E com o Mourinho fizemos um jogo brilhante aqui nas Antas contra o Benfica, a jogar com 10. Exatamente. É verdade. E, portanto, mas isto foram as minhas impressões. Portanto, de um jogo... Eu nunca tinha ido ao estádio do Desportivo das Aves. É um estádio um bocadinho à moda antiga, portanto, houve ali uma altura que foi na altura do Euro em que houve uma grande modernização dos estádios em Portugal. Aquele não teve a sorte de ter apoios do Estado ou da autarquia e, portanto, é um estádio um bocadinho à moda antiga
e principalmente para quem vê o jogo na bancada do topo, que é a única bancada do topo que existe, porque do outro lado não há bancada, não é fácil analisar o jogo. Portanto, resumindo, pareceu-me... Atrás da baliza, a distância para o relevado é enorme. É enorme, Atrás da baliza, é enorme. Aliás, eu olhava para o Casilhas, ele parecia-me que estava no meio campo. Mas lá está, nestes Ele parecia-me que estados, estava no meio campo. nestes estados à moda antiga, antigamente, quando não eram assim redondos, Havia eram opinião, mesmo, não é? às vezes não se via, era a baliza que estava à frente. sequer. Mas, portanto, só para concluir, eu diria, agora falando mais a sério, que de facto, conforme o Hélder e o Paulo disseram, o Porto fez uma primeira parte muito interessante. Por azar, foi a jogar para a outra baliza, portanto, eu não vi assim muito bem, mas de facto pareceu uma primeira parte interessante. Depois, na segunda parte, eu diria que a equipa, pronto, geriu o resultado, conforme o Sérgio Conceição disse, de uma forma muito consistente. Seria também um azar dos Távoras que na única oportunidade que o Aves teve marcasse um golo ao minuto 96, porque o José Mota, eu ouvi umas declarações do José Mota a queixar-se que o árbitro só tinha dado 5 minutos, mas aquele lance foi ao minuto 96. Portanto, ele pelo menos deu 6. Não é? Portanto, o José Mota, não sei se queria que ele desse 7 ou 8 ou 9 minutos, mas pelo menos 6 minutos deu, porque aquele lance foi ao minuto 96. A ideia que tem é que ele deve ter passado um bocadinho mal a noite. Não, o José Mota... E estava um bocadinho... Eu simpatizo com o José Mota. Aliás, ele é José como eu, portanto... É homónimo. E, portanto, eu compreendo. Pedro, a tua opinião também sobre esta vitória, mais uma vitória por parte do Futebol do Porto. Não sei se também estiveste no estádio. Não, estive no estádio, vi em casa, mas boa noite primeiro. Boa noite. Foi mais fácil de ver em casa. Os colegas de painel, que eu já conheço há algum tempo, e é um prazer estar aqui com eles. Boa noite lá para casa também. Eu estou de acordo essencialmente, principalmente do que se disse aqui sobre o jogo, mas há aqui algumas questões que eu gostaria de levantar e que se calhar escapou à maioria das pessoas. Não sei se estão reparados que na primeira parte, logo nos primeiros minutos, o Filipe leva um amarelo porque involuntariamente deu com a mãozinha na cara do adversário e levou logo o amarelo para o árbitro. Pois, mas o Vítor Costa fez a mesma coisa ao Corona e não levou. Exatamente. O Vítor Costa, na segunda parte, não faz involuntariamente. Mete os dedos nos olhos, praticamente. E é verdade. que o Corona prosseguisse. Exatamente. E passou em colme. Aliás, houve ali o próprio Falcão também gostou, também distribuiu. Exatamente. E também passou um bocadinho em colme. Portanto, aí houve uma dualidade de critérios. Completamente. E depois, principalmente na primeira parte, o Porto dominou, é certo, já foi dito aqui. Na segunda parte, vi uma segunda parte muito dividida. Portanto, o Aves tentou esticar mais o jogo, o Futebol Clube do Porto tentou corresponder, mas ficou um bocadinho aquém a nível ofensivo. Pronto. E depois vê-se também que a equipa do Porto, apesar de não ter conseguido subir muito no relvado, soube gerir os tempos, soube gerir o jogo e fazer o jogo que lhe interessava. Agora, depois vem cá o José Mota a dizer que o Porto perdeu tempo, que é a equipa que não faz. Quando é necessário, faz. Agora, em relação à segunda parte... Ele, quando diz que perdeu tempo, desculpa interromper, está-se a referir que eu me lembro, o único lance que houve desse género foi o do Brahim, que acaba por ser substituído. Sim. Até porque também sofre uma entrada gravíssima. Aquilo não pode ser considerado o perder tempo. Aquilo pode ser considerado uma gestão inteligente, que é, se o jogador vai sair, vamos aproveitar e criar aqui um impasse para, entretanto, fazermos já a substituição e não ficarmos com menos um. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Viu-se depois o árbitro também dar o Casilhas, rematar a chutar a bola, mas eu disse, calma, o Brahim está lesionado. Claro, é óbvio. E aproveitou-se esse momento para a substituição. O que mais me saltou à vista foi o facto deste árbitro João Pinheiro, por cada toque no jogador... Não, era falta, isso foi sempre falta. Uma falta, constantemente. Sim. E, portanto, bastava um jogador do Aves cair, era logo falta. Bastou ver as faltas que houve ali, mesmo no final. É curioso que o final da primeira parte acaba quase da mesma forma. E foi perto de onde estava a ver. Também é uma falta muito estranha, aquela que termina a primeira parte. Aliás, o próprio Casilhas, depois do livre, o jogo acaba também, a primeira parte. E o próprio Casilhas, é que aquilo não é falta. Arranjou-se sempre ali... tentou-se sempre arranjar ali faltas perigosas, é verdade, Pedro. Eu acho que o árbitro aí estava com pena do Casilhas, porque o homem não tocava na bola. O homem não tocava na bola e, portanto, ele tinha que fazer alguma coisa para justificar o 100º jogo na Liga. Porque quero-vos dizer que aquilo ontem estava muito frio lá, estavam para 2 ou 3 graus. Mas vindo de quem vem esta atuação da arbitragem, vindo de quem vem, não me admira nada e certeza absoluta que não nos admira nada. Tendo em conta o contexto, a derrota do Benfica, eu acho que era sempre um jogo alerta, não é? Exatamente. Era um jogo do estado alerta. O resultado do Benfica contribui em muito
para esta atuação. Exatamente. É certo que foi um jogo difícil, já esperávamos um jogo difícil, mas vimos que a equipa do Porto estava preparada para encarar todas as dificuldades que viesse. Agora, também tivemos um bocadinho da sorte do jogo, mas quais foram as oportunidades que o Aves criou? Nenhuma. Foi a bola na trave. A bola na trave. A ameaça do Baldé, um remate à meia volta dentro da grande área, mas descoordenado até. Completamente desenquadrado. E a bola completamente. A oportunidade em si, houve uma no último lance do jogo. Nós ainda tivemos na segunda parte um cabeceamento do Danilo, mas de resto... Faltou termos ali talvez um bocadinho mais bola. Eu acho que quando o Oliver entra, a ideia era ter bola. Termos ali alguém, não é, para travar um bocadinho, gerir. E para segurar a bola. E não foi ali, o Hernani também não entrou, não estava a segurar bem a bola. Houve ali momentos em que o Hernani podia ter gerido melhor, mas que são vicissitudes do próprio jogo. Não, o Oliver entra já muito perto do fim, faltavam cerca de 12 minutos. Sim, e a intenção era essa, mas realmente foi numa altura em que o jogo começou a ficar muito direto. Exatamente, sim, o futebol direto. E aí não houve possibilidade de... E acho que o Porto, se ganhamos, fizemos uma primeira parte brutal, na minha opinião. Completamente. Portanto, isto não é uma crítica. Agora, o que faltou ao Porto na segunda parte foi um bocadinho jogar mais no meio-campo do Aves, jogar mais no meio-campo e ter mais bola, porque tudo era diferente e permitiu, a determinada altura, foi aumentando o jogo direto. Essencialmente foi isso. Isso é para se concretizarmos as suas oportunidades que começamos aqui na primeira parte, o jogo da segunda parte era completamente diferente. Porque geria o jogo de outra forma, se calhar até ampliava, não sei, depende. Exatamente. Fica a valer o golo de Éder Militão, 1-0 e a 17ª vitória consecutiva. Ler apenas aqui 2 e-mails que já recebemos, um do Manuel Moutinho a dizer bom ano para todos os portistas, vamos à luta Futebol Clube Porto para a 18ª vitória, já na próxima segunda-feira. Também o Fernando Magalhães, que dá uma boa noite para todos aqui no painel e diz que começa a ser persecutória a atitude da Sport TV, nomeadamente através do VAR contra a facção, na pessoa do Sr. Pedro Henriques, tal a dualidade de critérios na escolha e análise dos lances do Futebol Clube Porto, em comparação com as outras 2 equipas de Lisboa. Forte abraço, Fernando Magalhães, aqui a opinião de um adepto do Futebol Clube Porto que nos acompanha através da emissão do Porto Canal, e já pegando um pouco nisto, e também aquilo que disse José Mota no final do jogo sobre o golo de Éder Militão e aquilo que foi também falando muitos adeptos do Futebol Clube Porto nas redes sociais sobre uma tentativa de colagem agora do Futebol Clube Porto à equipa de arbitragem ou às equipas de arbitragem, e que isso tem por trás outros interesses por parte da comunicação social ou alguma comunicação social e até alguns rivais do Futebol Clube do Porto. Não sei se concordam ou não com esta opinião. Podemos desde logo ver esse lance, o lance do golo de Éder Militão e o momento em que tudo está em causa, ou seja, ainda no início da jogada, uma sequência de um pontapé de canto, em que depois, quando Filipe cabeceia, há a dúvida se está ou não Soares em jogo. A dúvida ficou durante a noite de ontem. Hoje já há muitas vozes a sublinharem a posição legal do jogador do Futebol Clube do Porto, até porque o ângulo da imagem também não é a melhor para sublinhar essa situação, como aqui também o disse ontem no pós-match António Perdigão, o analista de arbitragem do Porto Canal. Não sei qual é a vossa opinião, podemos começar aqui pelo Paulo, sobre tudo aquilo que se vai ouvindo e falando também, não só nas redes sociais, mas também noutros veículos. Eu acho que mais do que discutir se este lance é fora de jogo ou se não é fora de jogo, ou se até o próprio VAR poderia intervir neste lance ou não, acho que é importante é frisar a forma e a dualidade que a comunicação social tem em relação a nós e aos nossos rivais. Porque, curiosamente, nós vemos um lance e, sendo sinceros, podemos dizer é duvidoso. O VAR poderia intervir neste lance? Se calhar não. Mas a discussão não passa por aí. Este não é mais duvidoso do que o golo do Seferovic na Vila das Aves para a Taça da Liga. Não é mais duvidoso do que... Eu acho que até se vê quase a olho nu que ele estará fora do jogo. É um lance... Se eu aceito o golo do Seferovic na Vila das Aves como válido e legal, aceito. Se há um fora de jogo, é um fora de jogo minimamente. Aceito. Agora, a diferença está na forma como a comunicação social trata isto. Porque o golo do Seferovic nas Aves passa... diz, não se fala mais nisso, o assunto está esquecido. O golo do Porto é falado por toda a comunicação social. Escalpelizado. O desmiuçado até ao tutano. Até ao tutano. Diz. Não, Paulo. Eu só ia, provavelmente também, corroborando aquilo que estás a dizer, eu até apelava
a atenção, a forma como o resumo do Aves-Benfica para a Taça da Liga foi apresentado pelos diferentes canais televisivos. Porque, efetivamente, não há uma apresentação fidedigna daquilo que aconteceu no jogo propriamente dito. Quando o Jetson era expulso por segundo amarelo em pelo menos 2 ou 3 situações diferentes, em que há 2 penaltis claramente, na minha opinião, claros contra o Benfica, há esse fora de jogo e a forma como essa apresentação, neste caso, os resumos foram apresentados para a opinião pública, é sintomático desta maneira como se procura escalpelizar uns e tentar fazer os outros passar pelos pingos da chuva. Eu lembro sempre, da mesma maneira como o Pizzi fugiu àquele último cartão amarelo que o castigava, eles conseguem sempre escapulir-se pelos pingos da chuva. E também não vi, na altura, José Mota muito zangado com essa péssima arbitragem no jogo da Taça da Liga. Reagiu, exatamente. Sim, reagiu, mas para que? Mas nós bem vimos. Não, mas é assim, ele foi ao flash interview e disse, bem, nós devíamos ter jogado com mais afinco, com mais não sei o quê, não sei o que mais. Pôs as culpas na própria equipa. Mas quando chegou à sala de imprensa, qual foi o assunto? O VAR começou a atacar a lance. Parece que recebeu uma cartilha, não é? Parece que foi encartilhado então, também. É que descobriu que poderá ter havido ou não um fora de jogo. E é que descobriu que poderá ter havido um fora de jogo ou não também na Taça da Liga, porque ele até aí não tinha descoberto. Ontem é que ele se referiu ao jogo. Mas, Helder, essas questões dos resumos, e nós sabemos bem, e quem trabalha na comunicação social saberá muito melhor, quando nós temos 90 e tal minutos de um jogo e depois se vai preparar 90 segundos ou 120 segundos de resumo, eu posso pôr uma equipa que praticamente não atacou a fazer um jogo brilhante. Pois, porque quem não vê é fraudado. Agora, o problema, e é essa dualidade que nós temos que estar muito atentos na comunicação social, e com este programa da Sport TV logo a seguir aos jogos, ainda mais, porque forma uma opinião pública. Forma opinião. Intoxica, é isso? Mas pior do que intoxicar. E intoxica porquê? Eu não sei se intoxica. Lança o mote para depois todos os cartilhados nos diferentes canais pegarem nisso. Exatamente. Porque se nós virmos bem, porque se nós virmos bem e não formos pegar nos comentadores que estão nos canais, nos principais canais, RTP, SIC, TVI ou Sport TV, se não formos pegar naqueles que efetivamente estão lá na representação dos clubes, o que é que nós vemos como comentadores isentos? Na RTP vemos o Rui Malheiro como comentador isento, o Manel José, comentador isento, José Nunes. Na SIC temos o Jorge Batista, temos o Joaquim Rita, temos o David Borges, temos o Fernando Guerra, já estava a ficar assustado. E temos o Ribeiro Cristóvão, todos isentos. Todos isentos. E o Mário Fernando. E o Mário Fernando, exatamente. Na TVI temos o querido Manha, temos o Luís Aguiar e o Rui Pedro Brás, que são o máximo da isenção, e o Diamantino Miranda. Sim. E depois na Sport TV temos o Luís Catarino e o Rui Amaro, ex-BTV. Exatamente. E o Pedro Henriques, que não vale a pena falar mais sobre ele, e portanto, devemos estar aqui a escapar alguns. Portanto, isto são os comentadores isentos. E é com isto que nós temos que estar atentos. Porque temos um programa que lança o mote para toda esta gente, este rol de gente, pegar nisto. Sim, é uma espécie de cartilha e lançada, levar o que lhes interessa. Explorar isto até... E pôr o foco ali. E manietar a opinião pública. Eu muitas vezes, se me permite, Tiago, deambular um bocadinho, eu comparo muitas vezes este fenómeno ao livro, que é um livro que até aconselho, que é um livro interessantíssimo, e é interessante ver o paralelismo e o fenómeno que ocorre, e o José vai concordar comigo, 1984, a forma como tudo era, digamos, informado, neste caso é a palavra mesmo, é informado, criar uma forma, uma realidade paralela, não é? Que era o que acontecia nesse romance de George Orwell, em que tudo era condicionado. E nós vemos em Portugal, já há algum tempo, já do tempo do manto sagrado e do colinho, esta intoxicação, a forma como a opinião pública é, na minha opinião, literalmente manietada, ou seja, as pessoas quase que deixam de ter opinião por qualquer pessoa. Quem discute um lance, por exemplo, quem discute aquele fora, algum dia alguém a ver aquele golo ontem do Futebol Clube do Porto,
Alguém discute se aquilo é fora do jogo. Helder, Alguma vez na vida é Helder, preciso escalpelizar, é preciso deixa-me só- maniatar assim, digamos, a opinião geral. não é? Deixa-me só pegar o que estás a dizer. É assim, a primeira coisa que eu vos queria dizer é que estas imagens que se viram agora aqui, pá, vê-se muito melhor o jogo aqui, o lance, do que eu vi ontem na... Eu acredito que sim, Pá, acredito que sim. E eu estive ali a tentar ver com atenção e pareceu-me que talvez o rabo do defesa do Aves era capaz de estar ligeiramente O atacador, atrás do calcanhar do jogador do Porto. Pá, eu estou a dizer isto meio a brincar, porque de facto é a única coisa que se me oferece dizer um lance temos que levar destes. isto a rir, Este lance só mesmo... Mesquinhice. Quer dizer, estar que é o momento em que estar alguém a perder, eu diria... Eu ontem não vi, de facto. Eu ontem, já agora um parênteses, portanto, eu cheguei a casa, fui ver o jogo, cheguei a casa, era quase meia-noite, liguei para ver os noticiários da meia-noite, pensava eu que ia ver o resumo do jogo do Porto. Na TVI 24 foram 17 minutos a falar do despedimento de um treinador, que me deixa bastante saudades, mas pronto. Exatamente. Depois mudei para a SIC Notícias, para o telejornal da SIC Notícias, que não é um programa desportivo, é o telejornal da meia-noite. Quando ia já em 22 minutos, decidi que era melhor mudar de canal, porque já ia em 22 minutos. E, portanto, de facto, eu ontem não tive muita facilidade em ver o resumo do jogo do Porto, porque os telejornais decidiram que o assunto mais importante do país e do mundo era a substituição, o despedimento do treinador do Benfica. E, portanto, foi difícil. Mas agora, vendo com atenção o que o Porto Canal mostrou, eu, de facto, pareceu-me que há ali um alinhamento qualquer entre o rabo do jogador do Aves e o calcanhar do jogador do Porto. E portanto, pareceu-me... Agora, voltando ao que eu disse na minha primeira intervenção, se o objetivo do VAR fosse estarmos a analisar ao milímetro, jogada a jogada, ou estarmos a analisar jogadas que se passaram 10 segundos antes, ou se esse fosse o objetivo do VAR, mas não é esse o objetivo do VAR. Exatamente. O objetivo do VAR, vamos ver se nos entendemos, é evitar que lances claros, que erros clamorosos possam passar despercebidos à equipa de arbitragem e, portanto, há uma intervenção por parte do vídeo-árbitro para retificar lances que são clamorosos. Somos francos, o gol do Danilo. Eu pergunto, mas algum Danilo, adepto, não é do Porto, do Benfica, do Sport, seja do que for, acha que isto é mesmo que pense que o jogador do Porto está 5 milímetros fora de jogo, acha que isto é um erro clamoroso? Não é. E, portanto, quer dizer, nem sequer faz muito sentido o argumento de criticar o vídeo-árbitro, muito menos o árbitro, mas criticar o vídeo-árbitro num lance destes, porque não foi para isto que foi criado o vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro foi criado, vamos ver se nos entendemos, agressões que, por exemplo, passam despercebidas à equipa de arbitragem, lances de fora de jogo em que o jogador está, não é 10 centímetros, mas está 1 metro fora de jogo, lances em que a bola entra completamente na baliza e o árbitro não vê. É para isso que serve o vídeo-árbitro. Não é para andarmos aqui, semana após semana, a discutir se o jogador se o calcanhar de um jogador está a 10 centímetros... ou 5 centímetros, ou 15 centímetros para lá. Quer dizer, e esta questão... portanto, nós estamos aqui a falar nisto no Porto Canal, não por causa da questão... Porque achemos nós que este lance é polémico. Este lance não tem polémica nenhuma. Mas porque há um conjunto de entidades que pegam neste lance e fazem polémica à volta disto. Aí é que está o ponto. Agora, Paulo, mas a questão é, essas mesmas pessoas que pegam num lance destes e fazem polémica, são as mesmas... Que não pegam. São as mesmas que pegam num telejornal generalista e estão 20 e tal minutos a falar da substituição do treinador do Benfica. Sim, portanto, repara, são as mesmas pessoas, percebes? São os mesmos canais. É a mesma gente. E, portanto, estamos a falar de uma realidade... E de um comportamento diferente perante uma mesma realidade. Estamos a falar de uma realidade e de um... Dito isto de outra maneira, o Futebol Clube do Porto está inserido
numa determinada realidade que é a seguinte. Todos os canais de televisão, em grau maior ou menor, são antiportistas. Ponto. Sim. E têm uma agenda que é anti-Futebol Clube do Porto. Ponto. Claro. Há uns que pegam nessa agenda e tratam do assunto de uma forma inteligente. Há outros que a tratam à descarada. A Sport TV trata à descarada e outros canais tratam à descarada. E é aí que eu quero chegar. Aliás, a questão, se nós queremos levar isto mesmo às últimas consequências, é até quando é que o Futebol Clube do Porto, clube, vai ter paciência para aturar esta gente? A questão é essa. Eu queria tocar no assunto que é assim. Eu ontem, quando estava a ver o jogo, o lance passou-me completamente despercebido. Se estava fora de jogo, 1 milímetro ou 2 milímetros, nem sei se está, nem eu não posso dizer que está, nem ninguém pode dizer que está, o que não está. Não podemos, ninguém pode. O que nós temos que ter câmaras em linha. E as câmaras, como nós sabemos ali, há muitos estádios que são assim, o Campo do Aves é um deles. Não tem as câmaras bem colocadas para fora de jogo. Não tem condições, pronto. E, perante aquelas imagens, e eu aqui ouvi ontem o António Perdigão a dizer, eu já vi variadíssimas vezes o lance das câmaras que me deram a mostrar e não consigo dizer se é fora de jogo ou não. Poderei depois dizer se é fora de jogo se me apresentarem quando tiver acesso a outras imagens, outras câmaras. Isso, pronto. E eu depois tive o cuidado de ir à Sport TV, ir à boxe, puxar atrás e disse assim, saber o que é que aquele artista... como aquele artista analisa o lance. O VAR da Viário, não é? E é a forma como eles interpretam isto. E ele disse mais ou menos isto. Vou-me abster de entrar em pormenores técnicos de arbitragem, porque não sou especialista, mas vou, acima de tudo, dizer mais ou menos o que é que ele disse. E ele disse isto, muito simplesmente, que o VAR, nestas situações, só pode intervir em, como estavas a dizer e bem, erros claros e flagrantes. Não é o caso. Claro que não. Ninguém pode dizer que é. E em caso de dúvida, pronto. E a seguir o que é que ele disse? Nem se questiona. Exato. E a seguir o que é que ele disse? Disse o seguinte, e isto não é um erro claro, mas nós vamos analisar agora aqui com o nosso VAR, o VAR de contrafação, até fez zoom de 200 não sei quantos por cento, para ver a cabeçada do Filipe para o Soares, e depois recuou e tal, e agora vamos ver que realmente o Soares está em fora de jogo. E eu disse assim, mas como é que... E depois com a agravante. O que eu queria era ver se as câmaras que ele tinha lá eram diferentes daquelas que nós vimos durante o jogo. Não são exatamente as mesmas. Claro que sim. E eu pergunto, como é que um homem destes pode dizer em consciência que é um lance de fora de jogo? Não pode dizer que é, nem que não é. Pedro, um homem desses está naquele programa... dizer assim, bem, o VAR esteve bem a não anular. Pedro, um homem desses está naquele programa a cumprir uma missão de um canal que tem uma determinada agenda. Ponto final. Estou-me a pôr do outro lado. Mas isso pode ser um insulto à inteligência das pessoas. E nós aqui no Porto Canal e no Porto e no cômputo geral, porque felizmente o Futebol Clube do Porto é um clube internacional, temos que reagir perante... Porque eu acho que isto é um atentado. Lá venho eu outra vez com a mesma conversa. Isto é um atentado à nossa inteligência. Isto é vergonha alheia. Eu tenho vergonha alheia. Reage com um sorriso, pá. Reage com um sorriso que é o melhor. Não, é melhor. É assim, devemos viver a vida. Mas, Helder, lá está tal coisa. Por isso mesmo é que o Porto Canal é importante e todos os programas que o Porto Canal tem para pelo menos mostrar que nós não estamos a dormir, que nós percebemos a coisa, tudo, e que nós percebemos o que está por trás da comunicação social. Porque é o que eu digo, mais importante do que discutir o lance A e B é ver todo o tipo de agenda e o que está programado e a forma como o fazem. E ontem lá está o lance do suposto fora de jogo do nosso golo, começa a ser lançado ao intervalo pela Sport TV. Começa aí, depois passa no final do jogo para o Pedro Henrique. E logo no fim há um teaser. E daí tem todo este rol de gente para dar seguimento a isso. E eu deixo aqui um desafio a todos vocês e a quem está lá em casa, que é, depois de eu ter dito todos estes nomes e que me faltam alguns, por exemplo, estou-me agora a lembrar do antigo jogador, o Sousa, que também está na Sport TV, por exemplo, José Sousa. Sim, estava muito ansioso no nosso jogo da Taça da Liga. E faltavam muito mais. Eu faço um desafio. Comentadores isentos nestes canais, quantos é que estão associados ao Futebol Clube do Porto? Isto está tudo dito.
Vamos só avançar para o próximo tema, até porque o Paulo disse que não estavam aqui a dormir e não estão a dormir também em casa. Exatamente. Os telespectadores, porque estão a participar, nomeadamente o Abdul Ghaffar, que fala sobre este lance que estávamos a falar, a dizer de um braço esticado do jogador do Aves do lado direito, mas mais do que isso, ele pergunta se é verdade que o Pep vai jogar no Porto. Pois, o mercado de inverno é o próximo tema, não sabemos se ele vai jogar ou não. Este e-mail se calhar seria melhor para quem trata desses negócios, salvo erro, não seremos nenhum de nós, mas sabemos quem é que vai jogar no Porto. Estamos a falar de Fernando Andrade, que já foi oficializado como reforço dos Dragões, já esteve, aliás, a treinar junto dos companheiros de equipa no Olival, um avançado que chega do Santa Clara, tem 25 anos e assinou até 2023. Eu já tinha falado para terceiros amigos bem próximos que a minha vontade era jogar no Porto, e hoje é um sonho sendo realizado. Estou muito feliz. Feliz e realizado, com um sorriso de orelha a orelha. Foi assim que Fernando Andrade chegou ao Estádio do Dragão para, finalmente, vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. Um desejo que tinha desde que chegou a Portugal, mas que vem desde há muito tempo. Desde quando eu estava no Brasil, eu acompanhava bastante o Porto, né? Eu vi o Carlos Alberto sendo campeão com o Mourinho e tal, e foi aquela ligação de eu, jogador, com o clube. Acho que hoje está sendo concretizado essa minha contratação. Estou muito feliz por vestir a camisa do Porto. O avançado de 25 anos chega do Santa Clara, onde conseguiu 19 golos em 57 jogos durante época e meia nos Açores. E agora chega a grande oportunidade de Fernando Andrade. Os adeptos podem esperar tudo de mim. O Fernando é um jogador que corre pelo clube. Todos os clubes que eu passei em Portugal eu dei meu máximo. Essa é a grande oportunidade. Eu estou levando esse desafio grande como o maior da minha vida. Espero aproveitar da melhor maneira e vou fazer de tudo para sair feliz aqui. Para ser feliz é essencial uma boa e rápida adaptação. O facto de jogar em Portugal há quase 4 anos ajuda. E o sistema tático de Sérgio Conceição também. O esquema tático eu me encaixo bem com o que o Porto vem jogando. Eu vejo todos os jogos do Porto e vou procurar ter meu espaço. Quando tiver oportunidade, vou procurar fazer o meu melhor. Acredito que quando tiver oportunidade eu vou agarrar da melhor maneira. Eu já estou no país há 3 anos, vou para o meu 4º ano. É claro que é um novo desafio, não vai ser nada fácil. Só que eu tenho essa vantagem de estar aqui há 3 anos e conhecer um pouco já o futebol português. Fernando Andrade é o primeiro reforço de Sérgio Conceição no mercado de inverno. Vai jogar com o número 37 nas costas e tem contrato até 2023. Fala, nação portista, aqui é o Fernando Andrade, tudo bem? Hoje eu estou realizando um sonho. Podem acreditar, eu vou dar meu máximo. Valeu! A mensagem de Fernando Andrade diretamente para os adeptos do Futebol Clube do Porto, prometendo muito trabalho e dar tudo pela equipa, e isso às vezes pode não ser suficiente, José, mas é um bom princípio. Alguém que chega claro, com ambição, pelo menos, de dar tudo por tudo todos os dias. Claro, isso é um excelente princípio, e saber que este jogador, desde que chegou a Portugal, que sonhava um dia vestir a camisola do Futebol Clube do Porto, eu diria que são logo dois aspectos muito importantes. Mas eu queria aproveitar esta contratação do Fernando Andrade para lembrar 2 coisas. A primeira é que o mercado de inverno é um mercado complicado, não é? E, portanto, nem sempre os jogadores que se contratam no mercado de inverno conseguem corresponder àquilo que são as expectativas. Este jogador, contudo, tem 2 coisas que eu considero fundamentais. Uma, é um jogador que já está em Portugal e, portanto, que já conhece bem o país, está perfeitamente adaptado ao país, ao campeonato português, inclusivamente, conhece as equipas, conhece o Futebol Clube do Porto, pelo menos de jogar contra o Futebol Clube do Porto. Isso é importante. E ainda mais importante do que isso é ser uma escolha do nosso treinador. Portanto, o nosso treinador, em declarações que fez publicamente, já disse que acompanhava este jogador há muito tempo, e, portanto, que foi um pedido expresso dele, e, portanto, isso para mim é fundamental para um jogador que não fez a pré-temporada com a equipa e que é uma escolha do treinador, e, portanto, dá outro tipo de garantias. Nada é certo, como é evidente, mas dá outro tipo de garantias em termos daquilo que é a dificuldade de acerto no mercado de inverno. Recordo que o Futebol Clube do Porto, no passado,
houve casos que correram bem, outros que correram mal. Por exemplo, recentemente, penso que o Soares veio no mercado de inverno. Correu muito bem. Excelente. Lembro-me, enfim, já foi há uns aninhos. Já foi há uns aninhos. O caso menos anos, o Boris, o ano passado. Mas o caso do Drolovic, que eu ia dizer, que é um jogador que vem de um clube dito pequeno, que era o Gil Vicente, e que vem do Santa Clara. Que tem a curiosidade de ser o outro jogador que veio do Santa Clara para o Futebol Clube Porto. Mas o caso do Drolovic, é um caso que eu acho que é paradigmático. Era paradigmático, era um jogador que veio também de um clube chamado mais pequeno, ou dito pequeno, no Gil Vicente, e que fez uma carreira fantástica no Porto. Ele fazia o que queria naqueles cruzamentos, aquela dupla entre o Drolovic e o Jardel foi uma dupla que fica para a história do Futebol Clube do Porto. E o que eu posso dizer do Fernando Andrade é que espero que possa seguir as pisadas, quer recentes do Soares, quer principalmente as pisadas do Drolovic, seria muito bom sinal. E como disse o Paulo, do Cleiton, que veio realmente do Santa Clara. As do Cleiton, nós não ficamos mal. Não ficamos nada mal. Foi em 99-2000 que chegou o Cleiton, é o outro jogador que trocou a Santa Clara para o Futebol Clube Porto e de facto não... E que marca em Alvalade, como uma vez o Cleiton também fez, portanto. Que será dentro em breve. Pode ser um bom sinal também isso, mas acima de tudo o Fernando Andrade, ele disse que quer fazer a sua própria história e quer dar tudo pela equipa. Sim, e penso que, pronto, como o Sérgio Conceição, todos sabemos que é um técnico muito competente, já o provou, e, portanto, o trabalho lhe fala por si. Acreditamos que este jogador pode ser um bom valor, não só para entrar já na equipa, aos poucos, ser uma boa alternativa à dupla de avançados do Futebol Clube do Porto, mas também penso que esta contratação poderá também ser a pensar já na próxima época. E digo já porquê. Primeiro, sabemos que no ano passado esteve para sair o Marega, Não digas isso. Renovou e ficou. Ficámos já zangados os dois. Temos alguns jogadores. Mas é inevitável, se calhar. Temos alguns jogadores em fim de contrato, o caso do Brahim, o caso do Adrian, e portanto isto será mais uma opção para cantar que a próxima época possamos contar. Mas não digas que vai ser o Marega. Agora, não estou a falar nada. Senão o programa fica já turbulento. O Marega foi muito cobiçado. Temos que aceitar isso. Qualquer jogador do Porto é cobiçado. Mas o Marega foi muito cobiçado. E atendendo à performance na Liga dos Campeões. Não é? Agora, para a frente de ataque, acho que o Futebol Porto também já está a pensar não só para o presente, mas também a pensar no futuro. Pronto. Pedro, não te esqueças de uma coisa, desculpa interromper-te. Nós ficamos sem o Aboubakar, que era um dos jogadores com quem o treinador contava, e é provável que ele só regresse em março, abril, se as coisas correrem bem, não é? E, portanto, havia sempre aqui a necessidade de suprir a falta do Aboubakar. Portanto, independentemente das saídas eventuais da próxima época, há aqui uma necessidade de um jogador que tem uma lesão muito grave e que nós não sabemos quando é que vai voltar e em que condições vai voltar. Tem feito treino condicionado, mas ainda não está para breve no regresso de Aboubakar. Sim, certo. Mas pronto, eu também é assim, e penso que como o mercado de inverno abriu agora, portanto, já suprimos ali uma necessidade, mas eu penso também já em relação à próxima época. Penso que essa contratação também é pensar já na próxima época. E acho bem, eu não estou a querer criticar. Mas também espero que também haja, já falei isto aqui há 15 dias, uns certos reajustes na linha defensiva do Futebol Clube Porto. Porque o Futebol Clube Porto tem um quarteto, neste momento, que tem feito quase todos os jogos. Principalmente o Alex Telles e os dois centrais. E nós temos uns 4 alternativas, 2 laterais, Jorge, João Pedro, Leite e Mbemba, que não têm sido muito utilizados. E é aí que me está a preocupar um bocadinho, porque repara, fomos jogar a Vila Real, à minha terra natal. Quem é que veio a dupla de centrais? Felipe e Militão. Quem foi a defesa esquerda? Alex Telles. Porque o Sérgio Conceição respeitou o Vila Real. Também, é verdade. E bem... Não é? Mas o que eu quero dizer é que penso que vai ser, para já, para o presente, será importante haver reajustes na linha defensiva. Para o nível de ataque, para já, temos soluções para
que cobrir as necessidades de ataque. Mas pronto, acho que foi uma excelente contratação e esperamos que dê muitos frutos. Eu confesso que o Fernando Andrade diria que tem... Paulo, espero que estamos aqui com uma questão com o teu microfone, por isso dá para pensar mais um bocadinho sobre aquilo que vais dizer. Vamos deixar o Hélder só também sublinhar a contratação de Fernando Andrade, ainda para mais, com 140 jogos já em termos nacionais, 39 golos, ele passou pelo Oriental, Penafiel e agora o Santa Clara com 1 ano e meio. Aos seus olhos também, como disse o Pedro e o José, é uma contratação que faz sentido. Faz muito sentido. É a ambivalência, não é? Joga avançado, pode também jogar a extremo direito. É um jogador com essa capacidade que, lá está, falávamos há bocadinho do Marega, mas mesmo em alguns jogos, mesmo já numa fase posterior, até em gestão de esforço, poderá vir a ser um jogador extremamente útil. Eu recordo, como disse muito bem o Tiago, marcou 8 golos no Penafiel. Eu recordo de o ver jogar, quer na televisão, mesmo nos jogos da equipa B, do Futebol Clube do Porto, e recordo também, principalmente onde ele eventualmente ter-se-á destacado mais, Santa Clara, 14 golos, não é? Santa Clara, marcou bem o penalti, que também é importante, termos mais uma alternativa para marcar penaltis. O último golo que ele apontou pelo seu antigo clube, frente ao Tondela, foi de penalti, grande penalidade. Só se jogar na Liga dos Campeões, porque no Campeonato Português é muito raro marcar em penalti a nosso favor. Sim, e depois também há de ser muito complicado engolir quando houver um penalti a favor do Porto. Tu já achas que ele vai marcar um penalti contra o Roma, não é? Sim, nunca se sabe. Espero que não seja necessário. No Campeonato Português acho que vai ser difícil. Mas... Espero que não seja necessário passarmos por isso, até todos nós sabemos porquê. Em relação aos penaltis, mas é efetivamente uma boa contratação do Porto. É um jovem, faz 26 anos na próxima semana, dia 8 de janeiro, portanto está quase, vem cá festejar também o aniversário e teremos todos o gosto em dar-lhe os parabéns, porque é assim que funciona a nossa família Futebol Clube do Porto, e acredito, tal como disse, vai se integrar porque conhece efetivamente, e é muito importante esta própria passagem pela segunda liga, uma segunda liga muito competitiva, que exige. E realmente, quando há um jogador que mostra créditos, mesmo na segunda liga, foi o caso do Fernando, e também tem um apelido interessante, é Andrade, portanto vai sentir bem aqui a malha azul e branca. Escrito, não é? Estava escrito nas estrelas. Eu acho que ele vai mudar de nome, vai passar para Fernando Dragão. Fernando Dragão, que também não lhe ficava mal, mas ficava também muito bem. Temos um orgulho particular nisso. Mas acredito que sim, que será, e como disse bem, uma escolha de Sérgio Conceição, que sabe muito bem ver aquilo quais são as suas necessidades prementes, não obstante realmente a necessidade, talvez, de reajustarmos e talvez também até acautelar alguma eventual saída de alguns jogadores que também poderão mesmo rodar para outras equipas da Primeira Liga. Penso que o Sérgio Conceição até também já fez referência a essa questão. Paulo, agora sim. Eu confesso que não tenho tanto conhecimento do Fernando Andrade como tem ali o Hélder, e tenho que confessar que tenho aqui um defeito, que é que eu gosto de ver o Porto, vejo o Porto, e o que os outros 11 do outro lado é tudo um vultos para mim, quando eu estou a ver o Porto. Portanto, são vultos, estão ali a fazer o seu papel, mas eu foco-me nos jogadores do Porto, portanto não conheço bem o Fernando Andrade. Mas para mim tem duas coisas que me dão garantias. Uma, passou pelo Japão. Três coisas. Outro, é um jogador que em 3 anos marcou 30 e poucos golos em jogos oficiais. Portanto, tem faro de golo e nós precisamos disso. E a terceira, que é a principal, é ter sido uma escolha do Sérgio Conceição, em quem confio plenamente. E, portanto, se escolheu, e como disse o Zé Correia bem, este mercado é um mercado para contratações cirúrgicas, é porque ele sabe bem, e ninguém melhor do que ele, como encaixar o Fernando Andrade no nosso plantel em primeiro lugar e depois na nossa equipa. Muito bem, vamos olhar para a frente também para o calendário dos Dragões, até porque se seguem momentos apertados, digamos assim, no que diz respeito ao calendário do Futebol Clube do Porto. Já começou com este jogo com o Desportivo das Aves e até a segunda semana, sensivelmente, de fevereiro, há apenas 2 jogos em casa. O próximo é já um deles, frente ao Nacional, na segunda-feira, e depois apenas mais um jogo no meio de 10 confrontos no início de 2019, com várias competições à mistura, desde o Campeonato, Taça de Portugal, também a Taça da Liga, com a Final Four, que poderá ser, então, em vez de 10,
11 jogos, em caso do Futebol Clube do Porto irá à final, e também a Liga dos Campeões, e por isso, Paulo, vamos vendo aqui algumas datas, alguns dos jogos que estamos a falar, mas um calendário apertado e longe de casa. Dos adeptos não, porque o Mar Azul tem estado em todo lado, mas claro, em maior número quando joga no Estádio Dragão. Sim, olhando para o calendário, é um calendário que até nos falta a respiração, porque efetivamente são muitos jogos, são jogos complicados e são jogos que vêm numa fase decisiva da época. Este mês de janeiro e o mês de fevereiro, praticamente tudo pode ficar decidido. A Taça da Liga, obviamente, será decidida aqui. Temos aqui a Taça de Portugal, que será outro dos nossos objetivos e, portanto, também podemos dar aqui um passo para uma meia-final do que virá a duas mãos. Depois, em termos de campeonato, efetivamente agora vamos ter, nos próximos 6 jogos, 4 saídas e apenas 2 jogos em casa. E temos pelo meio a eliminatória com a Roma, que é uma eliminatória importante, embora o objetivo dos oitavos de final esteja alcançado, mas obviamente nós queremos sempre mais e, portanto, é uma eliminatória importante. Jogo pelo meio também temos, entretanto, recebemos o Benfica. Eu penso que, e da forma que as coisas estão, e a saída a Alvalade, também que se nós ganharmos em Alvalade e se até ao início de março conseguirmos, eu não iria dizer outra vez 100% de vitórias, que são demasiados jogos, mas se andarmos lá perto disso, nós podemos ter o campeonato quase decidido aí. E aí poderia nos abrir as portas para encarar umas meias finais da Taça de Portugal, que certamente serão complicadas de uma forma mais focada ainda, e no caso de termos êxito com a Roma, permitiria-nos também encarar a Liga dos Campeões de outra maneira. Eu acho que estes próximos 8 jogos, essencialmente até ao Benfica aqui, que penso que calha ali no início de março, fim de fevereiro. 3 de março, data provisória. Pronto, calha por aí. Até aí, se tudo correr bem e se conseguirmos manter esta dinâmica, nós podemos ter muita coisa decidida em termos de campeonato. E para sublinhar, Porto Nacional é o próximo jogo em casa, depois há um Porto Belenenses na 19ª jornada, já no final de janeiro, e até esse jogo com o Benfica, que será mais um jogo em casa, apenas um Futebol Clube Porto Vitória de Setúbal, de resto são todos os jogos fora de portas, por isso, Hélder, o Futebol Clube Porto já sabia, tirando... Há um Porto Marítimo a 17 de março que aí vai haver uma interrupção de 15 dias. Sim, isso já depois. Mas são 2 ciclos muito juntos. Há uma separação de uma semana, de resto, até 17 de março é muito apertado. Exatamente, e isso, entretanto, já depois do Benfica, então, também o jogo com a Roma para a segunda mão da Liga dos Campeões e o Futebol Clube Porto Marítimo, que o Pedro estava a sublinhar. Obviamente que o Futebol Clube Porto sabe que tem de jogar em casa e fora no campeonato, nas taças já depende muitas vezes do sorteio, mas está aqui um calendário que pode não ser o mais fácil de todos, mas é o do Futebol Clube Porto. É um grande desafio. O mês de janeiro, este mês de janeiro está a ser sui generis, não é? Começou, aliás, reparem, é um mês em que há 5 jogos no campeonato. Eu acho que se calhar é com certeza um objetivo fazer 15 pontos nesses 15 jogos. Já fizemos 13, 15 avos. Desses 5 jogos. Desses 5 jogos, exatamente. 15 pontos. 15 pontos em 15 jogos, não? Não pode ser. Isso, não, estou a falar dos 15 pontos, exatamente. Okay. E será fundamental. É um mês, lá está, é um mês peculiar pelo facto de estarmos também, e aí seria se calhar uma questão interessante que também poderíamos eventualmente refletir, o mercado de janeiro, a sua pertinência ou não, gerir todas estas emoções, não é? Porque depois o perfil psicossomático de cada jogador é fundamental para o seu desempenho em campo e gerir depois todas estas questões do mercado, quem sai, mas, Hélder, desculpa interromper, eu acho que nós estamos a trabalhar bem e eu acho que este ano isso vai ficar definido muito cedo. Já temos o Fernando Andrade, provavelmente virá mais alguém para a defesa, eu acredito que o Pepe possa vir. Estou convencido que sim. E depois, como o Sérgio Conceição já disse, vai haver 2 ou 3 saídas para rodar e será uma grande vantagem, porque o mercado que abriu agora, nós podemos praticamente encerrá-lo agora. E essas vicissitudes todas passam
E espero bem, Paulo, espero bem que sim, porque realmente o jogo de Alvalade ganha realmente contornos, porque é efetivamente o Sport, apesar do António ainda ontem, e foi curioso Sérgio Conceição referir-se, o António estar a falar em relação aos 7 pontos, mas efetivamente temos 5 pontos, que também têm sido, conseguimos também ganhar 3 pontos na jornada anterior, mas realmente se nós conseguirmos descolar, portanto, no jogo de Alvalade, como dizia o Paulo, eu acho que será o catapultar para um final de época muito favorável rumo à conquista do bicampeonato, que penso que é o nosso objetivo primordial, não é? E toda essa dinâmica que se gera quando conseguimos realmente essa vitória. A questão física dos jogadores também lá está. E aí ainda há pouco falávamos na questão do Fernando Andrade. Em alguns jogos, gerir, não é? Se calhar tentar ultrapassar estas situações que nós temos tido, que é ir sempre atrás do resultado, estas remontadas, penso que já são 7, não é? Eu salvo erros, ou por ali, de ir sempre atrás do resultado. Tentar, por exemplo, começar já na próxima segunda-feira, fazer um jogo consistente com o Nacional da Madeira, que fez, por exemplo, em Alvalade um excelente jogo. Espero que jogue... de uma vitória frente ao Vitória Guimarães. Exatamente. E espero que jogue assim, com essa... Espero que o Ministro se apresente assim, com essa vontade toda também aqui no Dragão, e que disponha os seus jogadores dessa forma. Para quê? Para que consigamos resolver rapidamente, isto é sempre muito subjetivo, mas tentar não até ir porque esta estratégia nacional pode até complicar. Exatamente, pode até, aliás, exatamente essa entrada, não é? Mas eu penso que nós estaremos acalculados, o jogo do Nacional em Alvalade também já deve ter sido bem estudado, mas gerir, eu acho que será fundamental gerir realmente, por exemplo, o Alex Telles é um jogador que tem tido um desempenho fantástico, uma disponibilidade física. Recordo-me que teve aquela lesão no jogo com o Estoril e que foi felizmente bem complementada pelo Diogo Dalot. Aliás, no jogo em Portimão esteve muito bem, e depois houve aquela... Mas, portanto, conseguir ter momentos nos jogos, e estamos a falar se calhar principalmente em casa, ou com entradas como a de ontem, a determinação foi fundamental. Entrar a Porto, que é isso que nós sempre víamos, não é? Eu acho que nós crescemos todos a ver o Porto sempre a entrar assim, determinado a resolver, e para que depois realmente seja possível gerir, porque são muitos jogos, são assim, vamos a Chaves, não é? Assim em 10 jogos seguidos, e depois não esquecer que depois também temos uma dupla jornada logo a seguir a este período de janeiro, vamos a Guimarães e a Moreira de Cónegos. Quer dizer, temos aqui, digamos, jogos super difíceis, mas eu continuo a achar que o jogo mais difícil é segunda-feira. Sempre. Frente ao Nacional. É o próximo, Pedro, o próximo adversário também, e o objetivo de conseguir a 18ª vitória consecutiva, não por esse registro, talvez, mas por os 3 pontos. Mas é importante, sempre. Isso quer dizer que os 3 pontos ficam no nosso lado. Exatamente. Estamos mais perto do título, menos 3 pontos. Mas penso que vai ser um jogo difícil, não tenho a dúvida, porque eu vi o jogo Sporting Nacional, vi o jogo na íntegra, porque assim, tenho que confessar, a minha mulher é sportinguista, não, mas e eu costumo acompanhar os jogos da Sporting. E o Nacional da Madeira fez um jogo excelente na primeira parte, em Alvalade, vulgarizou o Sporting, só que na segunda parte, o Nacional não resistiu para lá uns penaltis assim um bocado questionáveis. Também entrou, mas esses não são tão escalpelizados, pois não, eu não vejo tanto afinco a escalpelizar esses penaltis, pois não. Pois, exatamente. É curioso, não é? E o Sporting, pronto, lá ganhou o jogo por 5-2, mas é preciso ver uma coisa. O Nacional da Madeira começou a época muito mal, com empates e derrotas seguidas e tal, e a partir de uma certa altura o Costinha conseguiu começar a desenvolver um trabalho, segurou o grupo e dos últimos 8 jogos, portanto, fez um deles para a Taça da Liga, perdeu em Tondela, mas para o campeonato só perdeu 1. E esse jogo foi perdido em Alvalade. De resto, aliás, o Nacional fora, no campeonato, tem 2 derrotas, com 2 candidatos ao título, o Sporting e com o Braga. Exatamente. São as 2 derrotas que o Nacional tem fora de casa para o campeonato. Exatamente.
De resto tem 2 vitórias, se eu não me engano, e 2 empates. Portanto, é o que digam, é um adversário difícil. Tem de ser o difícil. melhor Porto a entrar na segunda-feira à noite contra a Nacional. Sem dúvida. Agora, pegando um bocadinho no calendário, eu estou convencido de uma coisa. E apesar de ainda estarmos, vamos ainda chegar ao virar da primeira volta, eu penso que se nós vencermos o Nacional, e se por acaso vencermos em Alvalade, onde já não vencemos desde 2008, eu penso que aí damos um grande passo rumo ao bicampeonato. Porque se estamos com 5 pontos de avanço, se conseguimos chegar com 8 pontos de avanço, temos aí uma almofada que nos permite encarar o resto da época e o resto das competições com outro conforto. E culmina com o final da primeira volta, não é? O jogo da Alvalade vai ser muito importante. O final da o primeira empate volta. deixa as coisas na mesma como estão, uma derrota, mas não queremos pensar nisso. Eu penso que uma vitória em Alvalade, acho que Pode ser muito importante. É muito importante. Já. Acho que diga um match point, como se diz no ténis. Exatamente. Veremos aquilo que acontece, entretanto. Há este calendário complicado. Para já o foco está no Nacional, naturalmente, e depois seguirá o Sporting, mas de facto muitos jogos aqui em pouco tempo e a maior parte deles fora de portas. Pois, isso é verdade, mas eu... não é discordar de vocês, mas eu olho para isto de uma forma um bocadinho diferente daquela que vocês estão a olhar. Conta-nos lá. Ou seja, Mais pragmático. mais do que olhar com preocupação, eu olho para este calendário com satisfação. Porquê? O Porto tem este calendário denso porque o Porto Está nas frentes. O Porto continua na Liga dos Campeões. É a única equipa portuguesa que foi competente o suficiente para continuar na Liga dos E Campeões. mais do que competente até. Continua na Taça de Portugal. Está na Final Four da Taça da Liga e está na liderança do campeonato. Portanto, nós temos um calendário denso à nossa frente. Eu prefiro usar a palavra densa do que a palavra difícil, não sei o quê. Porque a equipa tem sido muito competente até esta fase da época e esperemos que continue a ser. Portanto, eu olho para isto com satisfação, porque só temos um calendário denso, porque as coisas têm sido bem feitas, com muita competência, por parte da equipa técnica e dos jogadores. Esta é a primeira questão. Depois, olho para o calendário e vejo um conjunto de jogos à nossa frente, que são aqueles jogos que eu gosto e que eu acho que os adeptos gostam. Vamos ter pelo menos um jogo com o Sporting em janeiro, podemos ter 2 no caso de ambas as equipas se encontrarem na final da Taça da Liga, e vamos ter um jogo com o Benfica. Portanto, eu olho para aqui e vejo que existe a perspectiva de termos jogos que penso eu que os adeptos do Porto gostam, e aí os adeptos das outras equipas também gostam, e que mobilizam de alguma maneira as massas associativas. E, portanto, eu como portista gosto de me medir, entre aspas, com os melhores. É com esses que eu gosto de me medir. E, portanto, é dentro do campo, porque é assim, nós, quer em relação ao Sporting, quer em relação ao Benfica, não temos hipótese nenhuma de lhes ganhar no campo da comunicação social, que era o que estávamos a falar há pouco. Aí nós não temos hipótese nenhuma. Perdemos e somos goleados. E, portanto, eu gosto de jogar contra o Sporting e contra o Benfica, é no relevado, é dentro das 4 linhas. Que é ali que conta, não é? E é aí que eu gosto. E aí o Futebol Clube do Porto tem, enfim, nas últimas 3 décadas, pelo menos, 4 décadas, tem mostrado que o seu valor dentro das 4 linhas. De resto, tenho total confiança no treinador Sérgio Conceição e na sua equipa técnica em fazer a gestão que vai entender mais adequada para este conjunto de desafios, e tal como o Sérgio Conceição diz, eu olho para este calendário e o único jogo que eu vejo é o Nacional. É o Nacional, porque, quer dizer, nem quero preocupar, nem fazer contas, nem preocupar-me com os que vêm a seguir ao Nacional. Neste momento, o único jogo que eu vejo no calendário do Futebol Clube do Porto é o da próxima segunda-feira, e é Futebol Clube do Porto Nacional. O resto vem a seguir. Foco máximo. Só queria dizer uma coisa muito rápida, que é o seguinte, que me escapou. Nos últimos 30 anos, só houve, para além do Benfica e do Sporting, só houve uma equipa que conseguiu ganhar 3 vezes em casa do Futebol Clube do Porto. Foi o Nacional. Foi o Nacional. É chamada, entre aspas, a besta negra, e por números retumbantes. É 3-0 e 4-0 por 2 vezes. Sim, foi numa época. A gente se lembra dessas. Foi numa época especial, lembro perfeitamente. Portanto, foi uma época também, aquela época de transição. Não, mas atenção, com o 3-0 já nós éramos tetracampeões.
Sim. É tricampeões. E os 4 foi com o Fernandes, não foi? Já agora, O primeiro foi com o Fernandes. deixa-me só dizer uma coisa relativamente... Já foi com o Conceiro. José Conceiro, exato, naquela situação. Muito rapidamente sobre o calendário. Foi uma época O especial. Tiago referiu várias vezes que vários destes jogos, a maior parte dos jogos não são no Estádio do Dragão. Mas também disse uma coisa que para mim é fundamental, que já vem da época passada, que é o Porto nos jogos fora do Estádio do Dragão não está a jogar propriamente fora de casa. O Porto continua a jogar em casa. Porque eu acho que aquilo que se viu ontem, por exemplo, no jogo desportivo das Artes do Futebol Clube do Porto, foi mais de meio estádio eram adeptos do Futebol Clube do Porto. E isto tem sido assim. Nós fomos ao Bessa e foi o apoio que toda a gente viu. Ontem fomos à Vila das Aves e foi o apoio que toda a gente viu. E tem sido regular. E, portanto, E o Mar Azul, eu acredito que isto, da mesma maneira que foi muito importante na época passada, continua a ser importante esta época. E, portanto, eu não acho, por exemplo, que o Porto vá sentir-se a jogar fora de casa em Chaves. Eu não acho que o Porto vá sentir a jogar fora de casa quando for jogar a Matosinhos com o Leixões e em muitos outros jogos o Porto, porque vai ter os adeptos com ele. Vai ter os adeptos do Futebol Clube do Porto, têm sido incansáveis. Inexcedíveis, sem E dúvida. espero que continue. Vamos agora para o derradeiro tema desta edição do Universo Porto e vamos olhar para as claques ilegais no futebol. Este tema surge até por aquilo que aconteceu na passada semana e olhando para algumas notícias na comunicação social, por exemplo, no Jornal Record, no final do jogo e vemos aqui imagens, neste caso as imagens são do jornal O Jogo, alegadamente adeptos do Benfica atearam fogo à bancada após a derrota com o Portimonense. Pedro, não sei se estiveste atento a este momento. Estive e vi isto quase em direto porque acompanhei a parte final do jogo, porque me ligaram a dizer o Benfica está a perder 2-0 em Portimão, vai lá ver que está a ser interessante porque houve 2 jogadores do Benfica que se enganaram na baliza. E pronto, lá fui ver e estive a ver a parte final dos últimos minutos e depois estive a ver um bocadinho do rescaldo. E por acaso andava a fazer o zapping e liguei e parei na CMTV onde estava um sujeito chamado José Calado que me disse que estava a dizer Sim, não mais do que isto. Foi hilariante. Tinha a informação fidedigna de alguém que lhe estava a mandar para o telemóvel, devia ser a cartilha, a dizer que aquilo não era no incêndio, não se passava nada ali, que eram apenas 2 tochas que acenderam 2 tochas e que estava lá um bombeiro prontamente para apagar e, portanto, aquilo era apenas nada de especial. E o certo é que, passado alguns minutos, a CMTV fez questão de mostrar estas imagens que nós estávamos a ver, realmente alguma coisa que está ali a arder. Não sei se estas tochas fazem aquilo, se há tochas que fazem aqueles estragos, ou então o Calado devia pensar melhor antes de falar. Agora, o que é que eu quero dizer também com isto? É que isto são casos atrás de casos. Na época passada vimos o Benfica a jogar em Passos de Ferreira. No fim do jogo houve agressões entre o grupo de adeptos do Benfica a adeptos de Passos de Ferreira. Houve problemas no final do jogo com petardos. O Benfica foi a 3 jornadas depois a Santa Maria da Feira. Um petardo caiu perto de um jogador do Feirense, podia ter causado problemas graves e, portanto, o que me parece é que... Pessoas que saíram feridas. O que me parece é que realmente o Benfica e os adeptos do Benfica continuam, e o Benfica continua a viver num sentimento de impunidade e os adeptos que agora que incendiaram esta bancada, pois já sabemos que na próxima saída, não sei onde é que o Benfica irá daqui a 2 jornadas, já cantamos com problemas, porque eles sabem que podem fazer o que quiserem, nada lhes acontece. E depois o clube não é castigado. O PDJ no Benfica, com o jogo de castigo, em setembro, foi cumprido? Não foi. Não. E até está aí numa situação... O Passos Ferreira foi punido com o jogo de castigo, cumpriu sim senhor. Portanto, vemos 2 pesos e 2 medidas e continuamos a viver neste país que para uns há uma lei e para outros vivem todos com uma lei como deve ser. José Correia. Isto agora, eu tenho estado assim um bocadinho num tom mais leve neste programa e até tentado puxar um bocadinho do humor, mas neste caso não consigo. E não consigo por 2 razões.
Primeiro, porque não percebo porque é que a Sport TV, que foi quem transmitiu o jogo, não mostrou imagens. Censurou estas imagens. Completamente. E a palavra certa é esta. Ou seja, porque é que foi necessário ser o jornal O Jogo a colocar, nas redes sociais, a colocar isto no seu site, quando a Sport TV tinha várias câmaras, no jogo de Portimonense-Benfica e não mostrou estas imagens. Portanto, a primeira questão que eu levanto é porque é que a Sport TV censurou estas imagens? Porque é que a Sport TV entendeu que estas imagens, porque é que a Sport TV entendeu que estas imagens não eram relevantes e, portanto, não as transmitiu e foi preciso ser o jornal O Jogo a transmiti-las? Essa é a primeira questão. Eu até recordo a especulação no estádio Estoril no ano passado. Que eu gostaria que a Sport TV esclarecesse. Porque pode ter havido um problema técnico. O carro saltou. Não, sei lá, as câmaras da Sport TV, naquele instante, avariaram-se todas. O carro de exteriores avariou-se, qualquer coisa. E, portanto, a Sport TV podia vir a público, ou devia vir a público, explicar por que razão não transmitiu estas imagens. Porque isso é a primeira grande questão. Mas, José, voltas atrás uma hora na conversa e tens a resposta. Pronto. A segunda grande questão aqui não é este caso isolado. Conforme o Pedro Cardona estava a dizer há pouco, este caso vem na sequência de muitos outros casos que envolvem não a claque do Benfica, mas o grupo organizado de adeptos do Benfica, que já vem desde a época passada. E o problema não é propriamente dizer que esta claque são bons rapazes e aquela claque são maus rapazes, esta claque são os bons, aquela claque são os maus. A questão não é essa. A questão é, há leis e há regulamentos. E têm que ser cumpridos por todos os clubes. Porque, no caso do futebol, esses regulamentos foram aprovados pelos próprios clubes. Na Liga, exatamente. Pelos próprios clubes. E no caso das leis que são do Estado português, são as leis do Estado português. E, portanto, há aqui um conjunto de entidades que têm, digamos, no âmbito desportivo, a Liga e a Federação, compete-lhes aplicar os regulamentos que foram aprovados pelos próprios clubes, neste caso o regulamento de disciplina, e no caso do Estado português, em que existe a lei antiviolência e outras leis relacionadas com estas, essas leis são para ser cumpridas, quer seja o Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sporting ou outro qualquer clube, e quer sejam adeptos de qualquer clube. O meu ponto não é estar aqui a diabolizar e dizer que os adeptos do Benfica são maus, os do Porto são bons. Não é, a questão não é essa. A questão é, existem regulamentos e existem leis e têm que ser cumpridas e existem entidades que têm que as fazer cumprir. Nós não podemos continuar a viver no seio do futebol e no contexto do Estado português em que existem leis e essas leis são letra morta. Não se cumprem. E a minha pergunta é, porquê é que não se cumprem? Exatamente. Reparem na prontidão e bem como a Federação Italiana reagiu perante aqueles acontecimentos no Nápoles, aqueles insultos racistas no Nápoles-Inter, que foram rápidos e prontos a agir e a intervir condignamente perante uma situação grave, não é? E nós aqui continuamos a empurrar, não é? Com esta lassidão. Não, mas o mais engraçado é que na semana passada... Sim, na semana passada tivemos o Benfica a pedir para aqui se agir tão rápido e célere como foi em Itália, por causa do adepto agredido Bruno, na autoestrada. Sim, que é lamentável. Sim, mas que não tem nada a ver, é uma agressão numa via pública. A forma como isso foi empolado, mas hipocritamente. Exatamente. Quer-se pegar num caso que acontece numa estrada com um adepto que é lamentável, mas que acontece e pôr no contexto do que se passa dentro do estádio. Uma coisa que se passa, que não sabemos o que é que foi, é lamentável, não sabemos o que é que foi, mas aí deveria-se ter que punir alguém. Esta semana, e depois do que aconteceu em Portimão, se eu falar nada, não pedem nada. Não, exatamente. E é isto que descredibiliza completamente o Benfica. É uma falta de uma linha coerente, que não a tem. Numa semana há uma agressão, repito, numa estrada, que não se sabe quem agrediu. Exatamente, nem se sabe. E pede-se uma punição disciplinar a algum clube, não sei se no caso era o Porto, se a quem era, não faço ideia. Uma semana depois acontece isto e é como se nada fosse. E procura justificar como essa alegoria do calado. E nós já tivemos a questão dos cânticos no nosso pavilhão, fomos os primeiros logo
a lamentar, a assumir. E não nos identificarmos uma com o que linha, foi feito, nós temos não é? uma comunicação coerente. Claro. Podem não, os nossos adversários, e eu acredito que não, podem não gostar da nossa comunicação, porque ela é eficaz. Mas há uma coisa que eles não podem dizer, é que não é coerente, que não tem uma linha de raciocínio. Podem discordar, mas a linha de raciocínio tem. Exatamente. Quando nós vamos ver o que se passa do outro lado, não há um fio condutor. Hoje é para a esquerda, amanhã é para a direita, depois é para cima, depois é para baixo. E isto descredibiliza qualquer clube. Eu teria vergonha de ter um clube que anda para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Eu poderia nem concordar com a linha de comunicação, mas tem que haver um rumo de comunicação. Exatamente. Seja ele qual for. Depois estamos de acordo ou não estamos de acordo é outra questão. Agora o que nós vemos ali não. É conforme o interesse e conforme para que lado está o vento. Exatamente. Até porque, se recordam, quase todos eles vinham devidamente instruídos, os comentadores do Benfica, devidamente instruídos a dizer mesmo, antes de começar eu gostaria de dizer que aquela situação... Queres voltar àquela lista? Exatamente. Não, mas literalmente, foram todos instruídos nesse sentido. E agora, quando há um incêndio causado, provocado, fogo provocado, e nós sabemos que realmente a ira dos adeptos por terem perdido, por estarem revoltados, uma série de circunstâncias, não é? Que pode pôr em causa a segurança, porque estamos a falar num estádio de futebol, não é? Pode causar... e essa situação da Sport TV, eu acho que era aí, e eu acho que é importante deixarmos aqui esse desafio, que é aqui que se vê realmente a palavra dos homens, é como dizem muito bem, é virem justificar por que razão eu que estive em casa a ver o jogo não só me apercebi do que efetivamente aconteceu porque fui às redes sociais e pude ver, através de imagens plasmadas pelo jogo, é que eu pude ver realmente o que estava a acontecer, não é? E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Imagens essas provavelmente gravadas por alguém com telemóvel. Eventualmente. Provavelmente. E digo, bendita seja essa liberdade. Porque senão, se noutros tempos, de outras senhoras, estaríamos muito mal. O fenómeno é quase idêntico. Só que nós, felizmente, o problema, agora... sabes qual é? O problema é o que não aparece na televisão não existe. Pois, infelizmente, é isso. Isso não existe. E, portanto, a Sport TV teve, provavelmente, digo eu, mas volto a desafiar a Sport TV para explicar... Não, eu acho que é importante deixarmos mas provavelmente a Sport TV teve a ilusão do género. Se nós não transmitirmos, isto não passa na televisão, logo não aconteceu. Esquecem-se que hoje não é? Esquecem-se que hoje qualquer pessoa pega num telemóvel, tem uma câmara, filma, mesmo com pior qualidade, não é? E consegue depois colocar isto nas redes sociais. Exatamente. Não é? Mas, mais uma vez digo, e é o desafio que deixo, a Sport TV devia vir a público explicar por que razão entendeu alguém que é editor na Sport TV ou responsável na Sport TV... realizador, e seja quem for, exatamente. Por que razão não transmitiram estas imagens? Porque estas imagens até podiam não ter sido transmitidas durante o jogo ou no final do jogo. Final, neste caso. Mas a Sport TV, tendo-as, porque é que não as transmitiu a seguir? Exatamente. Assim, olha, não, porque é uma notícia, é digno de ser noticiado, não é? Sim, e é a credibilidade daquela gente que está em questão. E eles têm que realmente assumir o que é que efetivamente aconteceu. E é um serviço pago. A pergunta que eu faço é, será que a Sport TV, indo um pouco mais longe, será que a Sport TV, desde a altura em que os 3 clubes principais do futebol português fizeram contratos com diferentes operadoras, em que o Sporting e o Benfica fizeram contratos com a nós e o Porto fez contrato com a Meo, será que a partir daí a Sport TV passou a estar condicionada a outro tipo de interesses? É provável. É uma pergunta que eu deixo. Será que o Porto, por em vez de ter assinado pela nós, ter assinado pela Meo, está a ser penalizado pela Sport TV? Mas tu sabes a resposta, não sabes? Não sei. Sim, mas é uma questão bastante pertinente. Mas, efetivamente, o que é importante realçar aqui, e é isso que... E não estamos agora a falar de portistas, nem sportinguistas, estamos a falar de uma questão de cidadania, uma questão pedagógica, nós somos professores, porque é importante, porque eu ensino aos meus alunos, faz parte do programa, e eu digo sempre, a função do jornalismo, e o Tiago sabe isso, é apresentar os factos. Isto aqui é deturpar a realidade. Exatamente. É ou não é, Tiago, se me permite
não é? Plasmar os factos e não, neste caso, obstaculizar, que é esse o termo, a opinião pública, não apresentando as imagens que efetivamente eu tenho quase a certeza que havia, até porque provavelmente, até nesse tal VAR, provavelmente a Câmara do VAR, eu acho que até a Câmara do VAR, que está atrás da baliza, teria filmado mesmo bem o que realmente aconteceu. Teve que sair para pouparem os equipamentos por causa do incêndio. Exatamente, até porque era o que nos faltava agora, ainda termos, se calhar, um comentador dizer que foi por causa da fricção dos cordões que se gerou, aliás, se calhar, uma nova forma de descobrir, de se fazer fogo, foi a fricção dos cordões do grupo organizado de atacadores que permitiu que houvesse aquela inflamação. Mas isto é o modus operandi da Sport TV já dá muito tempo para cá. Vamos só muito rapidamente o que é que se fez. Criaram o VAR da contrafação, que já vamos perder mais tempo a falar nisso, já discutimos aqui. Depois, lembram-se na semana passada, se for à página oficial da Sport TV no Facebook, o que é que lá estava? A questão dos A marcadores. lista dos melhores é a marcadores. classificação. E isto foi debatido aqui neste programa na semana passada. É verdade. Mas falta dizer aqui uma coisinha. Aqui eles puseram, em primeiro lugar, o Diego Sousa, muito bem, com 11 golos, o Bas Dost com 10, o Vinícius com 7, e a seguir apareceu o Jonas com 6. Ocultaram o Marega com 7, o Wilson Eduardo com 7 e o Rochas com 7. Do Nacional. Só que o Jonas tem 6 e havia mais 4 jogadores com 6 golos, que era o Nani, o Bruno Fernandes do Sport, o André do Guimarães e o Carlos do Rio Ave. Até porque é que escolhem o Jonas? Quer dizer, isto é um modus operandi, A tal linha está ao serviço de todos sabemos. E basta ver a migração que está a haver de pessoas da BTV para a Sport TV. O programa Aposta Tripla tem um moderador, tem um adepto, um representante do Benfica, um do Sporting e do Porto. Muito bem. O que é que está lá a fazer o artista? É o isento. É o isento. O da marca, Mas poderá ter marcado, feito a marca Exato. o guarda-redes do Portimonense, foram os cordões. Pá, A seleção criteriosa de erros de arbitragem. Enaltecem uns, aqueles que lhes interessam, adulteram outros e escamoteiam outros. Exatamente, até ao tutano. Portanto, é para passar para a opinião pública uma mensagem que não corresponde minimamente à realidade. É isso que eu digo, leiam o 1984. E é por isso que eu enalteço enalteço aqui que se faz semanalmente no Universo Porto da Bancada e no Universo Porto da quinta-feira, em que se está constantemente a combater essas realidades alternativas. Serviço público. Temos que continuar a agir como temos agido. Não pode ser de outra forma. Somos pequeninos em relação a eles, como dizia há bocadinho o José Correia, que nós somos goleados na comunicação social, mas temos de lutar contra eles na mesma. Não. Muito bem, e é desta forma que terminamos a edição desta sexta-feira do Universo Porto. Resta-me agradecer aos quatro, ao Paulo, ao José, ao Pedro e também ao Hélder a presença aqui, o contributo para mais nesta edição do Universo Porto. Espero que tenha sido do seu agrado, que tenha ficado também aí a debater estes temas aqui em discussão nesta edição. Ficamos por aqui, resta-nos agora também desejar-lhe que acompanhe o Porto Canal durante este fim de semana. Há muitos jogos, seja de futebol, também das modalidades, para acompanhar. Um fim de semana alargado, termina segunda-feira com o pré- e pós-match do Futebol Clube Porto Nacional. Mais um jogo em que a equipa de Sérgio Conceição quer conquistar os 3 pontos. Até amanhã.